E aí pessoal, tudo certo por aí? Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das mais importantes estruturas de organização da população. Quando a gente vai estudar população de um lugar, a gente pode estudar isso a partir de vários olhares, como se a gente trocasse as lentes de óculos. Eu posso olhar para a população de um lugar e enxergar as diferenças sociais do ponto de vista de renda. Eu posso olhar para a população daquele lugar e enxergar as diferentes manifestações religiosas. Eu posso enxergar as diferenças étnicas, eu posso enxergar diferenças de gênero e eu posso enxergar diferenças de grupos de idade. E para as análises da população, esse recorte, grupos de idade, é um dos mais tradicionais e um dos mais valiosos também. Quando o censo demográfico diz para o poder público que a população de um lugar é muito jovem ou que ela é muito idosa, ela está dando importantes elementos de abordagem, de intervenção do poder público, para que ele possa, por exemplo, investir em mais escolas ou que ele possa contratar mais geriatras ou mais pediatras. A gente vai falar aqui sobre a estrutura etária da população e é muito fácil de entender a organização etária de uma população a partir da interpretação de um gráfico muito famoso, a pirâmide etária. O meu objetivo aqui é te ajudar a entender como que você interpreta uma pirâmide etária e como que você consegue, portanto, extrair dela informações importantes sobre a realidade social e econômica de um lugar. As pirâmides etárias quase sempre aparecem mais ou menos como esse desenho que eu fiz aqui, em camadas, em degraus, em que cada um desses degraus é um intervalo de 5 anos, 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14 anos, até chegar lá nas idades mais avançadas. O meu convite é que você, nesse momento, esqueça esses degraus e olhe para a pirâmide etária, dividindo ela em 3 grandes blocos, que a gente vai chamar aqui de base da pirâmide, corpo da pirâmide e topo da pirâmide. O topo representa a população de idosos. Quando você tem, por exemplo, uma pirâmide etária com um topo estreito, a participação de idosos nessa população é pequena. O corpo é a população de adultos. O recorte aqui é geralmente entre 19 anos e 60 anos. Quase uma relação direta com o que a gente chama de população economicamente ativa, a PEA. E a base da pirâmide representa a composição, a participação de crianças e jovens. De novo, uma pirâmide etária com uma base muito larga é reflexo de uma população muito jovem, uma população com uma grande participação de crianças e jovens. Tem uma outra informação que vem associada à pirâmide etária, que é quando você vai fazer a leitura das duas metades da pirâmide. Ela pode, em geral, trazer informações sobre a participação de homens e mulheres em cada grupo etário e, mais raramente, mas também é possível, informações sobre a população residente no espaço urbano ou no espaço rural. Fiquem atentos a essa informação, mas aqui nós vamos ter o mais importante, que são os grupos etários. Isso é um esquema básico de uma pirâmide hipotética, de um lugar qualquer. Agora a gente vai vir aqui para essa sequência de pirâmides que também são hipotéticas de um lugar qualquer, para a gente entender como que as transformações sociais que acontecem ao longo do tempo num determinado lugar vão se refletir na composição etária e, portanto, no perfil da pirâmide daquele lugar. Num momento da história de um lugar qualquer, a gente pode ter essa pirâmide aqui. O que essa pirâmide, o que esse perfil, essa silhueta está dizendo para mim? Uma base muito larga, um topo muito estreito. Eu sei que este lugar, nesse momento histórico em que eu tirei essa fotografia, eu tenho muitas crianças e muitos jovens, poucos adultos e poucos idosos. Isso provavelmente é reflexo de quê? Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, baixa expectativa de vida. Isso reflete uma sociedade provavelmente muito agrária, subdesenvolvida, onde as condições de saúde, saneamento são precárias e, portanto, a chance de uma pessoa nascida naquele lugar chegar a idades avançadas é bem pequenininha. Mas esse lugar pode ter passado ao longo do tempo por transformações, por exemplo, por um processo de urbanização.
Esse processo de urbanização pode ter trazido melhores condições de vida, pode ter elevado os custos de vida naquele lugar, o acesso a preservativos pode ter se tornado possível e, como reflexo dessas transformações, a gente vai ter esse novo perfil de pirâmide. Repara que eu estou destacando aqui o estreitamento da base dessa pirâmide, um estreitamento relativo. Comparando esta base com este corpo, olha como era antes, essa base com esse corpo, a gente tem um estreitamento relativo da base dessa pirâmide, um alargamento do corpo da pirâmide e um alargamento ainda suave do topo da pirâmide. Qual a análise que eu faço? A taxa de natalidade está em queda, a expectativa de vida está aumentando, porque a mortalidade também está em queda. Num outro momento, um terceiro momento dessa evolução, dessas transformações sociais, a taxa de natalidade segue em queda, o que vai se refletir numa base da pirâmide cada vez mais estreita. A expectativa de vida cada vez maior vai fazendo com que tanto o corpo quanto o topo dessa população, dessa pirâmide, se alargue. Mas nesse momento específico aqui, a gente vai chamar isso aqui de janela demográfica ou também de janela de oportunidade. É o único momento na história evolutiva da demografia de um lugar em que nós vamos ter mais população ativa do que população inativa, ou seja, mais população em idade de trabalhar do que nas idades em que a gente geralmente não trabalha, ou porque ainda somos crianças e não entramos no mercado de trabalho, ou porque já nos aposentamos e saímos daquele mercado de trabalho. Esse é o momento que o Brasil vive. O Brasil tem hoje mais população ativa do que população inativa. O problema é que justamente no momento da nossa janela de oportunidade, a nossa economia está patinando. Portanto, eu tenho muita gente disponível para o mercado de trabalho, mas eu não tenho muito mercado de trabalho disponível para toda essa gente, o que é um problema para a gente resolver ao longo das próximas décadas. Bom, a evolução segue e a gente pode chegar, como alguns países já chegaram, a essa nova realidade, a esse novo perfil de pirâmide etária, em que eu tenho um topo muito largo, uma base muito estreita, uma população, portanto, muito envelhecida. Quais são os desafios que surgem nesse cenário e que alguns países do mundo já estão vivendo? Nós temos problemas de reposição do mercado de trabalho, problemas de reposição da força de trabalho, porque eu tenho cada vez menos jovens entrando nesse mercado de trabalho. Muitas vezes esses países vão resolver essa demanda por mão de obra estimulando a imigração. É o que acontece hoje em alguns países europeus, no Canadá, na Austrália. Nós vamos ter problemas previdenciários, porque eu vou ter cada vez mais população em idade de se aposentar, portanto, tendo acesso à aposentadoria pública, e cada vez menos população pagando impostos para sustentar esse sistema de aposentadoria pública. Nós vamos ter desafios que tendem a ser resolvidos com políticas de estímulo à natalidade. Bolsas, investimentos, descontos em impostos. Cada país adota a sua estratégia, mas diversos países no mundo já estão lançando mão de estratégias de estímulo à natalidade para fazer com que a base dessa pirâmide volte a crescer. Se vai dar certo ou não, a gente tem que observar, mas em alguns lugares já deu resultado. A França, desde o início dos anos 2000, vem estimulando a população a ter mais filhos e ela já é um dos países com mais alta taxa de natalidade da Europa, e isso não é um comportamento natural, isso é fruto dessas políticas. É isso, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.